Fala galera do Wrestling pra todos! Como vocês estão? De boa? Eu tô de boa! Eu queria antes de tudo parabenizar, né, o nosso aniversariante, queridíssimo, nossa campeã Chelsea Green. Mentira! Ontem foi aniversário do Vi, ontem porque já virou a noite, Já né? virou a Então, noite, ontem perfeito. dia 4 de abril foi aniversário do Vi. Então deixem parabéns Vitório aqui, tá É bom? isso. É isso. Vitório. Pode ser com acento ou sem acento, deixa vocês escolherem, tá bom? Comentem. Se Perfeito. você estiver vendo esse vídeo, comentem. Parabéns, Vitório. Aqui ele colocou no início, tá? Então, assim, se não Pô, colocar, se você não sacanagem. colocar é porque você não. Mano, nossa, é Mano. falta de amor. É, falta de amor. Perfeito. Meu Perfeito. nome é Samuel Goulart. Eu sou o Vitor Manuel. E assim, esse SmackDown foi foda, tá Foi bom? bom, Então, mano. esse é o resumo barra review do SmackDown do dia 4 de abril, dia do aniversário do Vi, de 2025. E assim, mano, foi insano. Ah, verdade, você tá pra cá, desculpa. É, isso. É que eu vejo você aqui, desculpa. Mas, Perfeito. mano, Tá. insano o programa, tá? Foi muito bom. Então esperem um review um pouquinho longo. A gente vai tentar ser rápido. A gente já combinou um esquema aqui pra tentar ser mais É, rápido. Ok? Mas assim, esperem um review um pouquinho mais rápido que os demais. Um pouquinho mais longo do que os mais demais. Porque, longo, mano, mano. pela primeira vez, acho que desse canal a gente tá falando do SmackDown, foi incrível. Já teve Foi. SmackDowns bons e pá, mas o SmackDown foi Foi incrível. muito bom, mano. Muito Muito, bom. muito bom. Ó, pro Vida falando que foi muito bom, ele geralmente fala, é muito bom. Não, foi bom. Foi bom. É, Ele falou que foi realmente. muito bom, entendeu? Então, pô. Realmente, realmente, realmente. Realmente. Então, sem mais delongas, vamos começar rapidão aqui, ó, voando. Bora. Começamos com, né, show em Chicago, então abrimos com o CM Punk, né? E aí ele fala, tipo, toda uma história meio triste de como ele não deveria estar ali, que desde o começo, quando ele nasceu em Chicago, ele nasceu com um cordão umbilical dando uma volta no pescoço dele. Então ele não deveria estar ali, ele quase morreu, né, quando ele era bebê. Eu também, eu tive duas voltas. Isso não vem ao caso, eu não sou semi-punk, né, infelizmente. E ele agradece aos 16 mil pessoas que estão lá, de amigos e familiares, que foram apoiar ele. E fala assim, pô, eu não deveria estar aqui, né? Não sei como eu cheguei aqui, desde quando eu comecei. E ele cita onde ele começou, não vou lembrar, ok? A primeira luta dele. Aí nesse ele fala, eu não deveria estar aqui, eu não deveria estar aqui, né? E ele fala, mas e agora? Quem que vai me mandar embora, né? Porque ele fala, eu não deveria estar aqui. Eu ouvi muitas vezes de muitas pessoas que eu não deveria estar aqui, né? Mas agora quem que vai me mandar embora, né? Esse agora é o meu momento. E aí ele faz assim, ó, zoando o Dwayne The Rock Johnson, né? Exato. Diarrhea Dwayne. E aí ele zoa ele com o bracinho. Ele fala, sabe por que eu tô aqui? Né? Porque eu mereço, né? Porque a galera começa, you deserve it, né? Você merece, você merece. Ele fala, eu mereço, eu conquistei isso aqui, né? E ele fala, pô, sobre os momentos da vida, que ele não era pra ele estar ali, igual você tem anteriormente, né? Você tá de novo. E ele agradece a todo mundo que torceu pra ele chegar até ali. Ele agradece a Jay Lee, ele agradece o Larry, que é o cachorro dele, todo mundo fica tipo, ei, Jay Lee, depois fica Larry, tudo, né? E ele Perfeito. fala, pô, eu não seria quem eu sou, eu não estaria onde eu estou sem essa cidade. E aí ele fala, pô, agora o trabalho duro começa. Agora que eu cheguei no main event, agora sim o trabalho duro começa. Eu tenho um encontro na WrestleMania, no main event da WrestleMania, eu vou surrar o Rollins e o Roman Reigns no main event da WrestleMania. E Ladies and gentlemen, my name is Paul Heyman. E aí o Paul Heyman chega pedindo desculpa por interromper, né? E aí ele fala que o Punk é o melhor amigo dele, que ele é o best in the world, né? E ele fala, pô, Punk, não, você pertence a esse ringue, né? Você pertence a Chicago, você pertence ao main event da WrestleMania, né? E aí relembra da última vez que eles estiveram juntos, né? Dá uma relembrada em tudo que eles passaram juntos e tal, um momento fofinho. fala que ele salvou ele da Da Bloodline, que na outra Bloodline, que semana ele ele. morreu, né? Isso, exatamente. Relembra que daí ele falou, não, porque eu quero ir junto com você, me leva com você e tal. E aí ele, né, enfim. E aí ele começa a ajudar eles. Fala que ele não queria voltar depois da luta que ele teve com o Drew, né? E que ele pediu um favor, né, para ajudar ele no War Games, né, com a questão da Bloodline e tudo mais, e ele foi lá, né, e ajudou. E aí ele fala, então, Punk, eu tenho mais um favor para te pedir, né? Me conta qual que é esse favor que eu tô devendo para você,
né? E aí ele fala, pô, o Roman Reigns já tá aqui, ele tá nervoso, né, com a situação, e ele precisa saber, né, pô, que favor que é esse? E aí ele fala, não, mentira, o Paul Heyman fala, você já viu quando os samoanos ficam, né, nervosos, quando eles ficam bravos? Pô, e não é uma situação que eu recomendo pra você, né? E aí o Punk pergunta, tipo, mas ele tá aqui? Né? E aí o Paul Heyman fica meio assim, né? Tipo, ele tá treinando, né? Então ele ainda não tá aqui, né? E aí o Punk fala, então, faz o seguinte, quando o Tribal Chief, né? O Bam Bam Bam, o grande chefe, chegar, ele vem aqui no ringue e aí eu falo qual é esse favor na frente da galera de Chicago e dele também, né? E seguimos a vida, né? Chegamos! Depois disso tivemos Nathan Frazier vindo diretamente da NXT para ter a sua luta no debut no main roster contra o Rey Fenix, que também debutou, né, no SmackDown. Entrance, destaques para entrance do Rey Fenix foi bem legal. Não chegou no nível da do Penta, na minha opinião, da do Fih também, pelo jeito, né? Mas foi legal, foi uma boa entrance, divertida, né? Sim. Destaque para o nosso novo ring announcer, que tá desde a semana passada, mas, mano, incrível. Eu não lembro muito o nome dele, bom. Infelizmente. Eu também não. Perdão para ele se eles estiverem assistindo esse vídeo, mas assim, foda. You are awesome, bro. You're awesome. Mano, ele é muito bom. Nossa, que ring announcer bom. Enfim, destaques da luta, foi incrível. O Rey Fenix ganhou, né? E aí ele corta uma promo rápida, igual foi com o Penta. Mesmo esquema, foi uma ótima luta. Ainda acho que o debut do Penta foi melhor em questão luta, mas o Rey Fenix e o Nathan Frazier deram uma aula de luta também, como sempre. O Nathan Frazier é impressionante e o Rey Fenix foi ótimo, né? E aí ele fala, graças, Chicago! Né? Fala que tem muita história com todos os teres, né? Ele vai mesclando espanglês lá dele, né? Fala que tem muita história com todos eles, né? E hoje ele tá retribuindo o amor, a paixão, com muita riqueza e ânimo do lado dele, né? E ele fala, pô, eu esperei a vida inteira para poder dizer que eu sou da WWE. Ele não fala animal. Ele fala meio que munição. Tipo, como se ele fosse da WWE agora. Ele é uma das munições que a WWE tem pra usar. Ah, você foi atrás disso? Da hora. Nossa, então a gente entendeu bem errado. E a gente ficou discutindo se ele tinha falado ânimo ou animal na live, né? Ele fala então, WWE ammo, tipo de munição no caso. Nossa, eu prefiro que ele tinha falado animal. Enfim. Então ele fala, e aí ele grita no final que ele é uma munição da WWE agora. E que munição, hein, ó. Que munição. Foda. Exatamente. Sigamos. Cara, sigamos. Tivemos Santo Escobar logo depois da luta. Ele e a galera do Los Garza estavam assistindo, né? E o Santos Escobar fica impressionado, né, com o Rey Fenix. E ele fala, gente, tá vendo? É isso que eu espero de vocês. Né? Tem que ser igual ele. Né? E aí o Berto fica bem irritado com a situação. E fala, meu, Escobar, eu sou melhor do que ele. Né? E aí o Santos Escobar fala, então tá bom, se você acha que você é melhor do que ele, então prova pra mim que você é melhor do que ele. Eu vou conversar com o Nick Aldis e aí semana que vem a gente vai ter você e o Rey Fenix um contra o outro. Né? Top, tá? Seguimos a vida. Sigamos? Tivemos um package do nosso novo Pirate, Drew McIntyre, né? E you screwed me over, priest. You screwed... Isso, perfeito. Agora sim. Então, agora sim. O Drew corta um package muito bom, tá? Falando de como o Priest se aproveitou de todas as vezes, né? Que ele tava vulnerável, que ele tava de costas, ou que ele foi screwed over, né? Que ele passou a perna nele, né? E o Priest só conseguiu ter relevância e importância por causa disso, né? E ele fala, pô, eu pedi pra você explicar na minha cara o porquê de tudo isso. E em vez de você vir igual um homem falar comigo, depois que eu ganhei do Randy Orton, fui comemorar, você me atacou por trás como sempre, né? Você me atacou, me jogou naquele carro, me deu o Salt of Heaven lá, me jogou no vidro, entrou vidro no meu olho, né? E eu não sei se um dia eu vou voltar a ser quem eu era antes, se eu vou voltar ao normal, né? Porque não sabe se vai voltar a ver direito, porque né, vidro no olho, né? E ele fala, eu vou ter que orar muito pra isso, eu vou ter que rezar muito pra isso. E, mano, todos sabemos que quando eu oro, as coisas ruins acontecem. Perfeito. Lindo!
Sigamos, uau! Cara, tivemos segmento de Strowman se preparando para a luta que ele teria com o Fatu. Só que daí aparece Solo e Tama Tonga para poder falar para poder falar merda pra ele, né, para dar uma destabilizada mental ali. E enfim, enquanto eles estão falando besteira ali, eu não prestei muita atenção para ser sincero. O LA Knight aparece para poder dar uma controlada nos ânimos, fala pro Strowman focar, né, na luta do título, que não precisa se preocupar com aqueles dois, né? E aí o Tama Tonga fala que o LA Knight, que na realidade precisa se preocupar com ele, porque eles vão lutar essa noite. E aí ele fala, iê. A luta dos dois acontece e o LA Knight ganha. Basicamente é isso. Seguimos. É isso. Depois tivemos o Paul Heyman, né? O Baron Saxton foi entrevistar o Paul Heyman, falando, ele favor, blá. Ele fala, em vez dele falar pro Baron, ele pega a câmera e fala assim, Punk, independente de qualquer coisa, o que for, que seja o favor que você for pedir, a resposta é sim. Tá? É sim, o que você pedir. Aí ele acha que é o Roman que chega no carro, é o Seth Rollins, né? E ele falava, você esperava outro cara da SHIELD? Nossa, você tá horrível. Mas eu tive uma semana ótima, né? Eu formulei um plano e ele fala, esse favor aí te encurralou, né? Te deixou de calças curtas, né? Mas me afeta também, né? Toda essa história aí. Eu também quero saber o que é. Então a gente se encontra lá no ringue mais tarde. Perfeito. Nossa, é agora! Nossa! Ui! Cara, vamos lá. Wade Barrett chama Charlotte e Tiffy, né? Porque as duas vão se conversar, se trocar palavras, enfim, se atacarem, né? Com palavras. Cara, íamos começar, né? Com Tiffy. E ela já chega perguntando, Chicago, que horas são? Tiffy time! E aí o Baron pergunta. O Bert pergunta. Você quase acertou, né? O Baron. Exato, perfeito. Pergunta assim, Charlotte, por que você escolheu a Tiffy? E aí, Charlotte fala, então, eu não tinha feito minha caridade do ano ainda, né? E todo o desespero que ela tava mostrando, eu escolhi ela pra mostrar que não tem comparação mesmo, pra eu poder humilhar ela. E aí a Tiffy vira e fala, conseguiu seu Woo? Uau! Exatamente. E aí a Tiffy fala, sua maior batalha sempre vai ser contra os fãs. E essa é uma batalha que você nunca vai ganhar. Você sempre coloca essa máscara que nada atinge você, que você é maior do que todo mundo. Mas aí você vai nos talk shows e fica chorando. E a parte mais triste de tudo, não importa quantos títulos você ganhe. Você pode bater quantos recordes você quiser. Você sempre vai ser a segunda comparado ao seu pai, o Ric Flair. E na WrestleMania, você também vai ser a segunda, só que pra mim. Ai. E aí a Charlotte vai responder e fala assim, você acha que a primeira... Você acha que a primeira... E ela, Chicago? Você só repetiu o que as minhas oponentes falam por 10 anos. Você acha que é a primeira oponente que me diz essas coisas? Não me importa se você ganhar 100. E aí a Tiffy, que foi, Charlotte? O gato pegou sua língua? O gato comeu sua língua? Né? A gente usa essa expressão aqui? Usa. Usa, né? Então tá bom. Só pra não estranhar. É que eu não lembro. Usa. Não é algo tão comum, eu acho. Mas enfim. Tá. E aí ela fala assim, a Charlotte fala assim, desculpa, eles estão vaiando tão alto? Chicago. E aí continua, e ela, Chicago, o que vocês querem que eu falo? Né? A Tiffany pode ganhar. Aí ela, Tiffany, pode falar as últimas coisas aí, eu não consigo falar. Não consigo falar. E aí a Tiffany, Charlotte, o que você fazia aos 25 anos?
Ah, você estava tentando se tornar uma jogadora de vôlei enquanto você bebia no porão do seu pai. Eu, aos 25 anos, estou indo pro WrestleMania como campeã. Você diz que é só mais uma luta para você. Parece que eu te atingi agora com isso. E o seu recorde na WrestleMania pode até ser 4-3, né? Ela ganhou 4, perdeu 3. E você pode até ser a rainha do ringue. Mas fora do ringue, você não é a rainha de nada. Aí a Charlotte começa... Ai, eu consigo te entender, Tiff, porque a sua voz é muito fina. Né? Parece que ela ficou total sem... Né? Sem resposta, sem resposta. Aí ela, ai, Tiff, porque a sua voz... Eu não consigo te entender quando você fala assim. Né? E ela fala assim... E aí a Tiff já responde, tá, e por mais 16 dias, você pode se chamar da Nepo Baby mais odiada, né? Aí, ó, Nepo Queen, a rainha Nepo, a número 1 Nepo Baby, né? Destaque para quem não sabe, porque eu não sabia, nem ouvi, a gente foi aprender hoje, né? Que Nepo Baby é quando os seus pais se destacam numa profissão e você segue ela. Por exemplo, ela segue Ric Flair, né? Então... ela é a Charlotte Flair, lutadora. Isso, que ela meio que faz sucesso com o nome do pai, no caso. Exato, então... boa. E aí ela fala assim, quando eu ganhar na WrestleMania, a Tiffy, né? Quando tudo isso acabar, você vai ficar... você vai ser igual você é fora do ringue. Você vai ficar igual você fica fora do ringue, sozinha. Como é que é o seu recorde mesmo? 0-3, se referindo que a Charlotte é divorciada 3 vezes, né? E ela... solta o microfone e vai embora. E aí a Charlotte, mano, ela fica putaça, porque de acordo com o que a gente viu, isso não era... Não era... Aí a Charlotte puta fala assim, é por isso que o Kaiser tá nas minhas DMs, então... E aí a Tiff nem liga, ela só vai embora, levanta o título e ó... Mano, uau! Quem diria que a Tiff ia cozinhar a Charlotte tanto assim? Cara, absurdo, eu tá? acho que mesmo se a Charlotte tivesse a torcida normal ali, não falando nada, eu acho que a Tiff ainda ia sair muito bem, hein? Cara, eu também acho. Mas pelo que a crowd de Chicago atrapalhou um pouco o segmento. Deu uma oprimida na Charlotte. Mas é o que a Tiff falou, ela não ganha na crowd, então tem que combina com o que foi, né, ali. Exatamente. Aí eu não sei, né, não sei se realmente foi a crowd que tava realmente desrespeitando. A Charlotte era tipo a WWE que botou aquele, sabe, que eles botam som nas coisas, sim, né, pra dar volume. Se foram eles que foram colocando pra começar, não sei o que era combinado ali, mas, mano, tenso, tá? Cara, foi tenso mesmo. A Charlotte ficou perdidinha. Nossa. Eu não sei se foi por isso que eu não sei se foi tipo combinado não, porque ela realmente parecia perdida, então às vezes não foi. Eu não acho que foi combinado não, mano. Ai. Nossa, mas sigamos, vai. Fala os próximos 2 aí já. Vamos lá. Cara, tivemos Motor City Machine Guns e DIY pelo number 1 contender dos Tag Team Championships. Street Profits entraram para poder assistir a luta e ver quem seriam os seus queridíssimos adversários. E, infelizmente, para a tristeza da maioria da nação, DIY perdeu e Motor City Machine Guns será o number 1 contender novamente. Tá? Não vou me estender tanto nesse tópico. Seguimos a vida. Esse foi bom, né? Nossa, foi cheio de coisa boa nesse episódio, olha. Hoje foi bom, mano. Hoje foi bom. Tivemos Miz e Mello. O Miz estava dando uns conselhos, né, pro Mello no backstage. E aí, basicamente, ele fala assim, cara, então, só não seja igual esses caras aqui. Né? E aponta pro Pretty Deadly, que tava lá. Yes, boy! Que perderam, né? Pô, perderam a chance de ganhar o título na casa deles. Eles estavam em Londres. Então não seja igual a esses caras. E aí o Pretty Deadly fala, você acha que a gente é uma piada? Pera aí, a gente tem uma piada também, Miss. Marine 3, Marine 4 e Marine 5. Que pra quem não sabe, Marine é o filme que o Miz é o protagonista, no caso. E aí o Miz fala, pelo menos foram feitos 6 dele. Né? E o musical de vocês? Babaca, não precisava falar disso. Tocou no ponto sensível. Exatamente. E aí o Pretty Deadly responde, né? A gente acabou de fazer uma música, né? Sobre alguém que não tem sido tão awesome, tão maneiro.
Maneiro. Então, destaque nos últimos anos? Pode ser? Tá, perfeito. Pelos últimos 10 anos, né? Se é que já foi, se né? Se é que já foi em algum momento. E aí o Elton Prince pergunta... Acho que é. Como que era o nome mesmo, né? The Miz. The Miz. E aí o Miz responde, né? Eu sou 9 vezes campeão de tag team. Quantos vocês já ganharam? E aí eles viram e falam assim, Miz, mas quantos parceiros você já teve? Você já teve tantos? Agora, você só escolheu um modelo mais novo e melhor. Você é basicamente o Leonardo DiCaprio das tag teams. Né? Fica trocando aí. E aí eles falam, Melo, por que você que tá se rebaixando a isso? Né? Pô, você tá junto com o Demis agora. Vocês nem são dupla. E aí o Miz fala, né? Mas vocês têm que entender que a gente é o Melo Dom Miz. Porque a gente é him. E aí o Carmelo fala, a gente tem que melhorar isso. A gente tem que melhorar isso. Exatamente. E aí fica subentendido que teremos uma tag team match entre os dois, né? Mas... ficou no ar. Ficou no ar, perfeito. Após isso, tivemos a Naomi contra a Bifab, enquanto a Naomi... A Bifab entrou, e aí enquanto a Naomi entrava com a mesma team song, animada pra Rio, ficou esquisito, mas tá bom. Eu gosto muito mais da ideia do vídeo apagar as cores do coisa, mas enfim. A Jade ataca a Naomi, né? E aí a Naomi vai pro ringue, vai lutar, o segurança segura a Jade, enfim. E a Bifab perde pra Naomi com um finisher novo, divertido, né? Legalzinho, né? Aí no final a Jade ataca a Naomi, aí na hora que a Jade vai acertar o Jaden nela, os seguranças aparecem. Destaque importante que quando a Naomi tava matando todo mundo semana passada, os seguranças não aparecem, né? Deve ser porque os seguranças estavam na Europa, talvez diferente, os seguranças, não sei. Mas assim, né? Enfim. Talvez em Chicago a segurança seja melhor, pode ser isso, então. Pode ser. Mas né? Aí o Nicole desaparece, fala assim, vocês querem ficar se atacando, vocês querem ficar lutando, enfim... Então, na WrestleMania teremos vocês, Naomi e Jade Cargill, lutando simplesmente por puro ódio, né? Perfeito. Aí destaque importante que a gente viu lá no Twitter, acho que foi pela... não lembro qual foi a página, meu Deus, aquele de Wrestle feminino. Putz. Tenta ver aí enquanto eu for falando. Tá Elas bom. postaram uma informação legal que... nos últimos... faz 19 anos que não tem uma luta feminina de singles, né? Sem valer nada. Tipo assim, que é só uma luta, tipo... sei lá, tipo o Damian Priest e o Drew McIntyre, que é só uma luta de ódio, entendeu? Women's Wrestling Brasil. Então a Women's Wrestling Brasil postou essa informação bem legal. Então, 19 anos, tempo pra cacete. Muito tempo, mano. Tempo pra cacete, tipo, um roster cheio de estrelas, mano, que sempre teve história boa. Então, assim, finalmente, né, destaques importantes aí, é legal, né? Vamos ver quantas lutas femininas vão ter no WrestleMania, porque geralmente só tem 3, é uma bosta hoje, nada a ver. Exatamente. Tipo, caralho, viu? Nossa, mano. Enfim, né? E olha que a gente tem espaço pra colocar umas lutas legal aí, tá? Mas enfim. Bayley e Roxanne, por exemplo, que parece que jogaram pro fundo do poço. E aí, vou falar isso aqui rapidinho também, que aí depois você segue com o Nicolas lá. Então, teve essa confirmação. Logo após isso, teve o package do Damon respondendo o Drew McIntyre. Drew McIntyre. Drew McIntyre, you screwed me over. Então ele fala que quem tá se screwed over, né, quem tá sacaneando a si mesmo, é o Drew, não é o Priest, né? Ele fala que em todas as vezes que eles se enfrentaram, ele tava focando em outra coisa. Tava focando no Punk, tava focado, sei lá, na mãe Joana, mas não tava focando nele, né? E aí ele fica culpando os demais, né? Aí ele cita tudo o que aconteceu de novo, não vou falar aqui de novo, vocês já sabem, todas as 5 vezes que o Priest venceu o Drew McIntyre, vamos dizer assim, né? E ele fala, pô, você culpa os demais, mas você nunca se culpa, né? Você é um hipócrita, né? Você não precisa me pintar de vilão, porque na sua história, eu vou ser o vilão. Me encontra no ringue próxima semana, que aí você vai parar de se bancar a vítima para se tornar a minha vítima. Pum! Uau! Mano, bom.
Bom. Que packages. Eu tô falando, tudo que foi entregue pra gente essa noite foi incrível. Foi véio. bom. Foi bom mesmo. Foi bom, foi, mano. Eu acho que a única coisa que teve menos impacto, assim, foi DIY Motor City Machine Guns, velho. O resto teve impacto, mano. Caraca. Uhum. Até Miz e Mel foi da hora, porque Foi legal. o promo deles, né? O vai e vem foi muito foda. Foi legal mesmo. Sigamos, meu Deus. Agora a gente vai pra tristeza, meu Deus. Sigamos. Cara, depois tivemos Nick Aldis indo pro ringue, falando que ele não queria chegar nesse momento. E que não é à toa que eles falam pra gente não tentar essas coisas em casa. E aí ele introduz o Kevin Owens. Chama o Kevin Owens pro ringue. E o Kevin Owens fala dos 25 anos que ele tá entregando, né, o corpo dele, que ele tem feito isso e que tem um preço a se pagar. E que pelo jeito chegou a vez dele de pagar isso. E ele fala que nesses últimos 4 meses ele estava com uma lesão no pescoço. E que ele recebeu a notícia de que ele vai precisar operar. Não ir para WrestleMania com o Randy Orton é um saco, né? É um porre. E eu agradeço a WWE por me dar a chance de vir falar com vocês a respeito disso. Porque eu não tenho a menor ideia de quando eu vou voltar pro ringue. E se eu vou voltar? E se eu vou voltar pro ringue? Aí nisso o Randy Orton entra. E aí o Randy entra relativamente sério. Parece que ele tá meio incrédulo no que tá acontecendo. E aí o Sam, que foi ver depois que o Randy fala, tipo, vai consertar, né? Yourself, Isso, vai consertar você mesmo. Isso. Vai se cuidar, basicamente. Então parece que não é fake, não é kayfabe, né? Pra aumentar a história, pelo menos é o que tudo indica, de que realmente o Kevin Owens está machucado real, né? E aí o Nick Aldis, depois que o Kevin Owens sai, né? Ele teve até uma treta com um fã lá, que cortaram da câmera, quando ele tava saindo. Você viu isso daí também, no Twitter? Eu vi. Eu vi no próprio programa. Ele Que deu pra ver, lá, isso, que deu pra ver. Babaca, enfim. Babaca o fã, tá, gente? Pra deixar claro. Eu não vi o que aconteceu, mas eu só vi que ele tretou com o cara lá. Isso, exatamente. E aí o Nick Aldis fala, né, que infelizmente pelo que aconteceu, né, o imprevisto, o Randy Orton por enquanto não estará na WrestleMania. E aí o Randy fica meio meio andando de um lado pro outro e dá um RKO no Nick Aldis. E acabamos aqui. Cara, né? A gente tem mais um SmackDown só. Mentira, a gente tem mais 2 antes da WrestleMania. Isso. Eu quero ver o que vamos fazer pra salvar isso. Cara, depois, porque né, você vai falar o grandão ali depois. Tivemos. E aí, mano, a partir desse ponto aqui, eu e o Sam, a gente deu uma desanimada legal. Porque a gente realmente acredita que seja de verdade. Que seja de verdade. Work, porque por mais que o Randy dê um RKO no Nick Aldis, a gente ficou tipo. Enfim. Cara, assim, eu espero muito que seja work, mas eu não acho que é. Não, eu também acho que não, mas eu espero que seja. Eu espero em Cristo que seja. Eu não tô nem a eu que seja história. Se ele estiver bem, eu. Beleza. Pode pegar o que quiser. Exatamente. Cara, tivemos Strowman e Fatu pelo number one contender do United States Championship. Cara, lutaça. Muito, muito boa. Apesar de eu e o Sam estar bem desanimado. Mas não tenho o que falar, a luta foi muito, muito boa. E Fatu ganhou. Tá? Então teremos Fatu e LA Knight na WrestleMania pelo United States Championship. É algo que a gente não esperava, né? A gente conversando em previsões antigas, a gente achava que essa seria uma luta com muitas pessoas, porque não tem história nenhuma, né? E a do Intercontinental seria o Braun e mais alguém. E ele, na verdade, tá virando o Braun no Fatal 4, provavelmente, né? E essa luta vai ser, tipo... 1 contra 1. Só os dois. Até o momento, né? Se não inserirem o Solo por alguma coisa. Porque a gente até falou, não, o Ray Phoenix vai entrar. Isso. Estranheza do caralho. Vamos ver o que acontece aí. Veremos.
Bem, vamos seguir, né? A gente vai pro último segmento da noite, que tem uma Cara, parte assim, a gente tá bem no tempo, tá? Falando Eu pra ia você. falar isso, eu acho que a gente tem o quê? Uma meia hora, uns 33 Vai dar minutos? 30 minutos. Mano, a gente tá bem demais. Tô falando, Tamo a gente tá bem. pegando hoje, tá ficando craque em ser rápido, Tamo tá? bem. Tamo bem. Tamo bem demais. Vai pra onde dá, se bobear menos que 40 ou no máximo 40. É, Vamos lá. vai dar nosso tempo normal. Tamo bem demais pro SmackDown excelente. Uhum. Estamos entregando excelência também, tá? Aqui, ó. Enfim. O Roman chega, né, no carrão dele, e aí ele já desce, aí o Paul Heyman fala, my Tribal Chief. Roman Reigns passa sem falar com ele. Mano, ele já entra, toca a música dele, ele não faz nada, entra diretão. Eu e o Vi desesperado com o tempo, faltava 13 minutos para acabar o programa, né? E aí ele entra e fala, Chicago, acknowledge me, bababá. Enfim, e ele pergunta, Wise Man, ele tá aqui? Né, se referindo ao Punk. E ele ainda tá falando sobre esse favor? E... Detalhe pra todas essas perguntas, o Paul Heyman só falava, yes, my Tribal Chief. Sempre assim, yes, my Tribal Chief, yes, my Tribal Chief. Uhum. E aí ele fala assim, Wise Man, eu deveria compartilhar um segredo com Chicago? Aí ele, yes, my Tribal Chief. Aí ele, o CM Punk não estaria de volta aqui se não fosse por mim. Ele não estaria no main event da WrestleMania se não fosse por mim. Ele fala pra Chicago, vocês são boas pessoas, mas vocês não são muito espertas, né? Porque o Punk já enfrentou muitas pessoas, enfrentou Hall of Famers, teve grandes histórias, grandes campeões, grandes campeões, enfim, já fez de tudo e nunca chegou no main event. E chegou agora por causa do Tribal Chief. E aí eles começam, Roman Reigns, enfim. E torce pra ele, grita pra ele, fala, é isso. Vocês estão ouvindo? Eles estão cantando meu nome na sua cidade. Vem logo pra cá. E aí... Exatamente. Seth Rollins ele fez, ele burna a nossa empolgação. Paciência, exatamente. Destaque, o Roman foi super rápido em tudo. O Rollins demorou 2 minutos pra entrar no ringue. Enrolou tava muito. Faltando, tipo, sei lá, faltava 8 minutos. E aí ele chega e enrola. Aí a gente... Mano, eu já odeio o Seth Rollins no momento. Aí só piorou a situação. E aí o Seth Rollins vira e fala, cara, eu não perderia esse momento por nada na minha vida. E eu tenho algo que vai tirar você do chão, né, Roman? Vai tirar você da sua estabilidade. A realidade e você não parece que andam muito, muito juntas. Diferente da gente, você não gosta de viver muito no mundo real. E todo mundo que você pisa fora do universo, a realidade vem e te pega de jeito. Quando você dá o passo dentro da realidade, ela te pega de jeito. Né? Existe um exemplo lá, o Haste of the Century, que foi quando ele ganhou do Roman Reigns na WrestleMania contra o Brock Lesnar, pelo que eu me lembro. E o exemplo B, a WrestleMania do ano passado, que eu fui o main event, é isso que ele fala, né? Que você foi o main event, não lembro. Eu não lembro, eu só sei que ele fala, tipo, ele cita esses 2 casos em que o Roman Reigns, quando realmente teve algo real, algo real. Não era, tipo, ele era um Tribal Chief, só isso, tipo, que deu errado as coisas pra ele. Tá, perfeito. E aí ele vai e pergunta, e qual o favor? E aí a galera já começa, né? What's the favor? Ele fala, a realidade, Roman, é que você duvida do Punk. Você acha que se ignorar ele, ele vai embora. Vai ficar tudo bem. Agora ele tá no main event da WrestleMania, eu tenho que viver com isso, cara. E aí ele repete tudo de novo. Você teve a chance de acabar com isso. Enfim, a realidade te dá 2 opções. Ou você sofre e fica pra trás, ou você se adapta e controla. E aí nessa eu tava falando, nossa, o Seth Rollins atacou o CM Punk. Exatamente. Ele tá controlando a situação, ele matou o Punk lá no fundo. E aí o Roman vira e fala, Rollins, o negócio é que você não é confiável. Eu falaria sobre lealdade, mas você nem sabe o que é isso. O Punk tá aqui porque eu fiz uma promessa pro Wiseman. E eu cumpro a minha palavra.
eu chamei o Punk aqui, não você. Você chamou o Punk aqui e eu quero... E aí o Seth fala, né? Você chamou o Punk aqui e eu também quero ouvir o que ele tem pra falar. Então o único que falta é ele, né? Enfim, de novo a gente preocupado com o tempo, né? E já vamos dar o destaque aqui que o tempo passou, mas continuou. Exato. Então eu não sei se a galera dos Estados Unidos perdeu isso, né? Eu espero que não. Mas a gente teve isso. A gente teve. Tô nem aí que passou do tempo, mas quem tava lá fora provavelmente perdeu, porque passou 3 minutos, mano. Exato. Geralmente exatamente. Quando passava alguns segundos eles já cortam. Já cortavam, então, no máximo, estourando, eles passavam 1 minuto, velho. Então, 3 minutos. Enfim, né? Se o Rollins não ficasse dançando na entrance dele, né? Enfim, né? E se a crowd deixasse a Charlotte falar, talvez, né? Enfim. E aí o Punk fala assim, por favor, né? Ele demora pra entrar no ringue também. E aí quando ele entra, ele fala, o favor, ele é sobre amizade. Ele é sobre lealdade. Isso aqui volta lá no início, quando queriam me demitir. E você, Paul, disse não. Lá na ACW. Na ACW. Né? Ele fala, você me disse não. Né? E aí ele fala pro Roman, seu Wiseman, ele é realmente sábio. Tá no nome dele. Né? E ele fala, pô, você profetizou isso na televisão e eu não esqueci. Né? Se eu me lembro, lá no dia que você foi embora, né? Quando a gente tava no ônibus do Big Show, bababá, tava uma galera, e ele fala assim, e aí o Paul Heyman, né, foi demitido, e aí o Punk fala pro Paul Heyman também, pô, vão me demitir, eu não sou nada sem você, né? Eu preciso estar com você, senão eles vão me demitir também. E aí ele fala, né? Você disse pra mim, Paul, você olhou no meu olho e disse que um dia nós iríamos ganhar juntos algo no main event da WrestleMania. Você disse que eu conseguiria chegar, que eu tinha capacidade. E que um dia nós estaríamos lá juntos. E o favor, Roman Reigns, é para realmente tirar você de sua zona de conforto. O favor é o Paul Heyman, o seu wise man, o meu melhor amigo, vai estar do meu lado na WrestleMania. Ele vai estar ali me apoiando. E aí o Roman começa a rir, ele fala, esse é um favor? Fica jeitão debochado do tipo. E aí ele me ama, ele precisa de mim. Ele vai estar comigo na WrestleMania. Não é wise man. E aí o Paul Heyman começa a chorar, mano. Ele chora enquanto ele olha pro Roman Reigns. E aí ele fala, você tá chorando? É melhor você enxugar essas lágrimas e dizer não. E ele fala, eu te acolhi. Eu te tornei relevante. Aí perdeu o personagem. Aí perdeu a linha. Aí acabou. Enfim, né? E aí fala não. Eu te dou mais essa oportunidade. O Paul Heyman chorando assim, ele fala, não, meu Tribal Chief. Eu não posso fazer isso. E aí nessa o Roman Reigns ele começa tipo a encurralar o Paul Heyman. O Punk chega com o microfone, dá aquela microfonada na cabeça do Roman Reigns. Pega o Roman Reigns, dá um go to sleep. E aí só dá o go to sleep assim, o Paul Heyman no fundo assim. Não. E aí quando ele acerta, ele. Não! Né, do jeito Paul Heyman de ser, melodramático pra caralho. E é isso. E aí acaba, corta. E aí ele fica assim pro Seth Rollins, tipo, vem, o Seth Rollins fica só assim, ó. Rindo lá no canto dele, tá? Eu não consigo dar a risada do Seth Rollins sem ouvir. Eu tenho que ouvir pra replicar. Porque senão eu esqueço como é que é. Perfeito. Não é igual tipo a da Liv, que já é bem mais marcante. Tá melhorando, hein? Toda vez que eu ouço a risada do Seth Rollins na live, eu rio igual ele ouvi. Nunca mais faço isso. Nunca mais faz isso. Eu traumatizo ele toda vez. Porque Nunca fica mais muito parecido. Parece que eu vou dar um stomp nele. Mano, absurdo. Dito isso, acabamos! Caralho, a gente foi muito bravo nessa, tá? Mano, essa aqui... Gente, a gente real deu um resumo pra vocês. Nossa, tá? Porque assim, a gente tem tentado ser mais rápido, mas, mano, esse episódio, cara, a gente anotou quase tudo, tá? A gente não resumiu, a gente só falou rápido. Acho que a gente foi bem, né? Você deu o quê? 38 minutos? Mano, 39 minutos. Tamo bem, nesse aqui tamo bem. Vamos fechar em 40, a gente vai despedir aqui já, ok? Novamente, hein? Se você veio só pra ver o final do vídeo, caso, né,
sei lá, você é chato, né? Você não quis ver o vídeo, só quis ver o final. Absurdo. Ok? Porque você gosta do nosso final, pelo menos isso, né? Obrigado. Obrigado. Lembra de É deixar o o mínimo. parabéns Vitório, tá? Ah, mas o nome dele é Vitor. Mas é pra dar parabéns Vitório. Quando Tá. chegar a minha vez, ele inventa alguma coisa pra dar parabéns pra mim. Perfeito. Entendeu? Parabéns Vitório. Entendeu? Deixe nos comentários, Tá. ok? Nós tá ficando velho. Ele tá, eu tô de boa. Ah, tá. Eu não vou nem fazer a revelação aqui, então. Eu sou mais velho que vi. Eu faço em dezembro, ele faz em abril, mas eu faço. Isso. Enfim, é isso. Galera, segue a gente aqui no YouTube, dá aquela força. Comenta aí, parabéns, Vitória, ou outra coisa, ok? Deixa os comentários aqui. Segue a gente, vamos lá, aqui no YouTube, no Instagram, no Ticoteco, na Twitch, né? E no Facebook, se você quiser, ok? A gente tem as nossas redes aí, a gente aqui embaixo tem o Linktree, né? All My Links, ou Linktree, não lembro qual que é. Enfim, tem todos os nossos links, ok? Segue lá, clica lá, segue em tudo. Se você seguir em tudo, você vai ganhar um bolinho, mas não da gente, porque a gente não sabe onde você tá. Mas você magicamente vai ganhar um bolinho. Em algum momento você vai ganhar um bolinho. Um bolinho da Ana Maria, ou um bolinho da Baldu, o que você gostar mais. Um bolinho de cenoura. De cenoura, vai chegar pra você, entendeu? Meus gatos estão se matando ali, mas enfim. Você vai ganhar alguma coisa boa. Então, assim, siga em todas as redes que você vai receber. Vai ganhar um bolinho, perfeito. Não é a gente que vai fazer, mas a gente tá jogando uma boa energia pra você e você vai receber. Perfeito. Dito isso, apareça nas nossas lives se você quiser assistir wrestling com pessoas que gostam de wrestling, comentar sobre, né? Raw, NXT, SmackDown. Raw segunda, NXT na terça, SmackDown na sexta, 9 horas da noite. A gente faz as streams aqui, a gente transmite o áudio, né? Porque não pode transmitir a imagem por causa do direito autoral. Mas a gente faz todas as lives aqui, a gente fica tendo reações, conversando com quem aparece. Então a gente tem uma galera que assiste com nós. Entra aí também pra comentar com a gente. É mais divertido que assistir sozinho. Com certeza. É melhor do que ficar no Twitter comentando. Você pode comentar com nós aqui. Exato. E no Twitter hoje. E no Twitter, exatamente. Dito isso, muito obrigado. Tá? Opa, o que eu esqueci? Não, eu tô só seguindo. Tá bom. Seguindo. Então, dito isso, muito obrigado por quem tá acompanhando. Valeu, galera, aí, por assistir. Até o próximo vídeo. E vai descansar.